Eu utilizarei o verbo a cabeça e pode estar descansada que os pés ficarão no seu lugar. Relativamente... Sim, eu estou a estar com os pés. Ora bem, Sr. Deputado, eu, relativamente à questão do Estatuto dos Juízes, gostava de dizer duas coisas. A primeira é, como o Sr. Deputado sabe, o Estatuto dos Juízes foi um dossiê que herdamos do governo passado. Porque, porque não foi possível fechá-lo, porque houve um clima de conflitualidade que impediu o encerramento. E nós, deputado, será que posso falar? Pronto. E, portanto, nós iniciamos um trabalho aturado, em primeiro lugar, com um grupo de trabalho que envolveu magistrados judiciais e professores universitários, e foi sempre dando nota disso ao Parlamento. E, em segundo lugar, um debate com as associações sindicais representativas do setor. E, como sabem, há de facto uma primeira fase em que a posição do Governo é: nós não temos condições para dar mais do que aquilo que foi dado à generalidade das pessoas. E mais, no caso dos juízes, dos magistrados em geral, havia um problema. Era o de que eles tinham, ainda em regime de congelamento, o tal suplemento de compensação, na medida em que ele era considerado, para todos os efeitos, ajuda a este custo. Mas é importante que saiba também outra coisa. É que, num governo PSD-CDS, a então titular da pasta da Justiça estabeleceu um protocolo com as associações sindicais, quer dos magistrados judiciais, quer do Ministério Público, protocolo esse que previa a revisão periódica do dito suplemento de compensação. E pelos termos, pelos cálculos feitos, aliás, expressos nesse memorando de entendimento que foi aprovado, o suplemento de compensação teria ultrapassado os montantes que vai ter agora, já no ano de 2005. E, portanto, os senhores juízes instauraram uma ação no Tribunal Administrativo, como sabe, ganharam a ação na primeira instância e essa era uma das questões que colocavam. Eu devo dizer-lhe que não sei o que é que aconteceria na segunda instância, mas admito como provável que na segunda instância que as coisas, ou seja, que obtivessem vencimento também na segunda instância. E esse foi, de facto, um fator importante na ponderação da manutenção ou não do suplemento nos termos em que existia atualmente. E porquê? Como os senhores deputados também não ignoram, os suplementos remuneratórios foram, durante muito tempo, do tempo de congelamento de salários, a fórmula utilizada para se aumentar, diria, as remunerações de algumas categorias profissionais, sobretudo dos grupos especiais. Eu queria dizer ao senhor deputado que é verdade que nem no OE de 2016, nem de 2017, nem de 2018, nem de 2019 há previsões para alteração. Não há, porque não era suposto haver. Porque aquilo que vier a ser aprovado não tem efeito retroativo. Tem uma coisa que se aplicará a partir do momento em que, portanto, eu presumo que aquilo que vier a ser aprovado agora, que terá efeitos a partir de 2020, seguramente já não terá efeitos a partir de 2019. E devo dizer-lhe que este suplemento do que falou estava efetivamente isento de impostos. Ou seja, este suplemento, que agora se vai ver, e o Sr. Deputado falou há bocadinho da hipótese dos tribunais de virem a alterar. Relativamente a este suplemento, durante muito tempo discutiu-se se sim ou não estava sujeito ao IRS. E depois houve decisões judiciais que vieram a considerar que não estava sujeito ao IRS. E a partir daí houve uma alteração legislativa, uma alteração estatutária, que veio dizer que efetivamente aquela verba relativa ao suplemento não estava sujeita a quaisquer encargos. E, portanto, o Sr. Deputado tinha aí... Sim. Só que passa a estar integrado no vencimento, como o Sr. Deputado sabe melhor do que eu,
Não é possível, houve um momento, de facto, houve um momento histórico em que isso aconteceu, mas não é possível fazer reduções de direitos adquiridos. E estes senhores, o que os senhores magistrados aqui o que têm é a aquisição desse direito. E, portanto, quando o senhor deputado for inscrever, ou seja, quando o senhor deputado tiver o ordenado mais o suplemento integrado, e nós entendemos que os suplementos devem ser integrados por uma razão de transparência, para que saiba efetivamente quanto é que cada magistrado ou cada funcionário, não importa, ganha. Portanto, a integração do suplemento acabaria por elevar as taxas de IRS relativamente a estes senhores magistrados. E, portanto, o que acontecia na prática é que, por via do IRS, o ordenado era efetivamente diminuído. Essa é a razão pela qual se encontra uma solução. Senhor Deputado, é assim, se o Sr. Deputado provavelmente integrar na sua remuneração aquilo que recebe suplementos, eu não sei quais são, entrega na remuneração os suplementos, se estes suplementos não forem tributados, o aumento da sua massa salarial vai derivar, obviamente, provavelmente, de uma alteração do seu escalão do IRS, e, portanto, o Sr. Deputado passa a receber menos. Vai desculpar-me, mas não era assim para estes. Não era assim para estes. Desculpe. Não era assim para estes. Desculpe. Não está em diálogo com o senhor. Não era assim para estes. Não era assim para estes e nós respeitamos esse princípio. Porque se aquilo que atualmente a lei lhes permite é que este suplemento não seja tributado, a incorporação desse suplemento na remuneração, sobretudo ao nível dos escalões mais baixos, iria gerar uma redução efetiva da remuneração. E isso, do nosso ponto de vista, não era aceitável. Agora, a segunda questão que o senhor deputado coloca tem a ver com a questão do teto salarial. Sr. Deputado, de facto, as duas questões estão interligadas, porque a partir do momento em que nós integramos o suplemento, em muitos casos, o teto salarial é quebrado. Ou seja, é quebrado o teto do Sr. Primeiro-Ministro. Eu queria recordar ao Sr. Deputado uma primeira questão. O Sr. Deputado diz-me que na estrutura da administração as coisas são assim. Eu quero dizer-lhe, e o Sr. Deputado sabe isso melhor que eu, que os magistrados não são propriamente a administração pública tradicional. Os tribunais são órgãos de soberania, os magistrados são os respectivos titulares e, portanto, eu penso que nós não podemos tratá-los exatamente nos mesmos termos que tratamos a administração pública tradicional. Sendo, por outro lado, certo que se relativamente aos outros órgãos de soberania eles têm alguma capacidade no que diz respeito à definição das suas remunerações, estes, efetivamente, não têm. Mas nós não estamos, nesta proposta, não se está a atribuir aos magistrados uma remuneração superior àquela que eles teriam. Porque os magistrados têm, de acordo com o tempo de serviço e outros fatores, têm, obviamente, a remuneração indexada a escalões, a índices. E o que acontecia era que, atualmente, sobretudo os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça e os magistrados dos Tribunais da Relação não estavam, dos Tribunais da Relação com mais de 5 anos, desembargadores com mais de 5 anos, não estavam a ganhar de acordo com o índice que lhes competia. Ou seja, o Estado retirou-lhes efetivamente aquilo que era o seu direito. Porque qualquer daqueles magistrados, de acordo com os índices legais que estão previstos, tinha direito a receber a remuneração que agora se propõe que recebam. Porquê é que não recebiam? Por causa do teto salarial. Porque havia um teto salarial. Um teto condiciona direito. Pois, mas assim como o teto existe, o teto pode ser retirado. E, portanto, aquilo que se fez foi retirar o teto da parte do Sr. Primeiro-Ministro, foi em ter a disponibilidade para retirar o teto, para que os magistrados pudessem oferir aquilo a que têm efetivamente direito. É isso que está em causa. É aquilo a que têm efetivamente direito de acordo com os escalões salariais em que estão posicionados. Porque neste momento serão das poucas categorias em que não estão a receber de acordo com os escalões em que estão posicionados. Disse-me o senhor, sim, seguramente haverá, talvez o senhor deputado possa encontrá-las. Disse-me o senhor deputado uma outra coisa que eu não posso deixar em branco, que é que houve uma negociação secreta com... Sr. Deputado, as negociações com os magistrados foram sempre públicas. Eu lembro-me de vir a este Parlamento e de ser aqui interpelada porque as negociações não terminavam.
Porque as negociações não terminavam. Porque não se terminavam as negociações. E a certa altura, as negociações terminam, o processo vem para o Parlamento, não é? E é no Parlamento que o processo prossegue. Eu tenho uma última intervenção, que tem a ver com o quê? A última intervenção que tenho o Governo relaciona-se com a dificuldade que estava a haver no contacto entre o Parlamento e as estruturas de magistratura, sobretudo da magistratura judicial. E, portanto, há uma última intervenção minha, que é uma intervenção de procura de encontro de um caminho que permitisse depois facilitar as coisas no Parlamento e fazer adiantar. Mas nunca houve nenhum segredo relativamente a isto. As negociações, Sr. Deputado, eu penso que as negociações que existiram com as várias classes profissionais, o Sr. Deputado sabe alguma coisa sobre elas, sobre os conteúdos dos resultados? Não sabe. Foram secretas? Não foram. Foram nos termos em que devem ser, Sr. Deputado. Foram nos termos em que devem ser. Portanto, eu reúno, penso que a reunião não é pública, eu reúno com os representantes daquelas estruturas profissionais, discuto com elas dentro dos limites, que são os limites que são consensualizados ao nível do Governo, e obviamente não tem que me pôr a ficar para fora dizer, hoje discutimos isto, amanhã... Mas isso é envenenar a negociação. Hoje discutimos isto, amanhã estamos no ponto X. Era público para todos que estava a decorrer uma negociação. Era público. Os conteúdos negociais não eram públicos. Sr. Deputado, perdoe-me, não tinham que o ser. Tornaram-se públicos, não tinham que o ser. Os conteúdos negociais, aquilo que estava a ser discutido em concreto, não tinha que ser. E, portanto... Sim, a solução final foi enviada, a proposta final, que se aderiu, foi enviada, para o Parlamento. E, portanto, falar de segredo no que diz respeito ao Governo, Sr. Deputado, não faz, de facto, sentido. O Governo não escondeu nada, o Governo agiu de acordo com os cânones típicos desse tipo de negociação e, no momento em que a negociação terminou, transmitiu ao Parlamento. E, obviamente, não transmitiu através do Partido Social Democrata, transmitiu através do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o partido que suporta o Governo. Pronto. Penso que não há aí nada de atípico. Não é? Nem houve nada de atípico. Não é? Mas isto não tem nada a ver com coisas feitas à última hora. Como sabe, este foi um processo muito longo, muito desgastante, muito exaustivo. Não é? Custa... Sr. Deputado, não podemos entrar em diálogo. Há mais grupos parlamentares que aguardam a conclusão das interpelações de cada um dos anteriores. Pedia que tranquilamente ouvisse os esclarecimentos que a Sra. Ministra tem para dar. O impacto financeiro disto foi obviamente calculado, eu não o tenho neste momento. O que lhe posso dizer é que é reduzido. Porquê? Porque abrange 60 conselheiros e abrangerá seguramente uma meia dúzia de desembargadores e procuradores-gerais adjuntos com mais de 5 anos de serviço. Eu já lhe expliquei. Resulta. Também não é. Mas se quiser os impactos, eu mando os impactos. Não seja preocupado com isso. Eu mando os impactos. Eu mando para cá os impactos. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Pronto. Agora. Pronto. A única coisa que lhe queria dizer é que o aumento do subsídio de compensação resulta de um acordo que não foi propriamente feito por este Governo e que tem origem no documento que o Sr. Deputado conhece e que não vale a pena bater não vale a pena... Já foi, sim, isso o Sr. Deputado sabe, fomos condenados em primeira instância e, portanto, isto fazia parte da negociação. Obrigado.